Olá, aluno, tudo bem com você? Aqui é o professor William Aires e eu estou hoje aqui para dar um auxílio explicando um pouquinho como vai funcionar a atividade mapa de vocês da disciplina de redes, cooperação e parcerias. Então vamos lá? Primeiro de tudo, com a atividade mapa em mãos, vocês vão procurar uma entidade do terceiro setor, uma organização atuante na área. Pode ser até mesmo uma organização que vocês já trabalham ou alguma do conhecimento de vocês, e vocês vão entrar em contato, pode ser por telefone ou pessoalmente. Daí vocês vão iniciar preenchendo uma breve ficha. Nela vocês têm que colocar os dados dessa organização que vocês escolheram, nome fantasia principalmente, porque muitas organizações têm um nome jurídico que não conversam diretamente com o nome fantasia da organização. O município onde ela está localizada, qual que é a área que ela atua. Ela é voltada para direitos da infância e adolescência, ela é voltada para causas sociais, para o meio ambiente, qual que é a área de atuação dessa organização. Quanto tempo que ela já está atuando no mercado, ou seja, quanto tempo que essa organização existe, 10, 20, 30 anos, varia muito de caso para caso. E aí vocês vão ter que, obviamente, informar quem é o responsável pela organização. No caso, o responsável que respondeu as questões de vocês. As questões elas são baseadas nos estudos dessa disciplina, ou seja, parcerias, cooperação ali com outros setores. Como o próprio nome do curso de vocês já informa, vocês são pertencentes ao terceiro setor, ou seja, um terceiro setor da economia em si. Quando eu falo do primeiro setor, eu estou falando do Estado, do governo em si. Do segundo setor, o setor de mercado, as empresas comerciais. O terceiro setor, ele unificaria ali as propriedades dos setores anteriores, mas com uma particularidade voltada às causas sociais, tá bom? E aí vocês vão ter que fazer uma breve delimitação. O que seria isso? A organização, ela tem uma relação com outros setores? Seja o privado ou seja o público, qual que é o mantenedor dessa organização? Pensem dessa forma, o setor público ele oferece recursos, o setor privado ela tem parceria ali com alguma empresa privada que fornece recursos ou outros tipos de benefícios para essa organização. Pensem dessa forma. Professora, aqui também está escrito outros. Seriam empresas de economia mista. Por exemplo, a própria Unicesumar é uma empresa privada, do setor educacional, mas ela tem um instituto, o Instituto Unicesumar, que oferece serviços. Então, ela é uma empresa de economia mista ali. Ela tem recursos do setor privado e ela trabalha para o terceiro setor. Ela tem dois setores dentro das suas atividades, tá bom? Há algumas formas de relacionamento entre a organização e os parceiros de outros setores. Quais são essas formas de relacionamento? É baseada em recursos, como eu acabei de mencionar aqui para vocês, ela é baseada em parcerias de alguma outra forma. Por exemplo, existem empresas que elas oferecem serviços de propaganda, de divulgação do trabalho de alguma organização como uma forma de parceria. Desenvolver parcerias ela está além de apenas questões financeiras, ela pode englobar aí muitos outros fatores, certo? Você pode citar algum exemplo. Professor, aqui está setor público, setor privado e outros. Eu tenho que preencher os três? Não, você vai, primeiro de tudo, diagnosticar lá no primeiro ponto qual que é o relacionamento que a sua organização, essa organização que você está entrevistando, ela tem um relacionamento mais frutífero. É com o setor privado, através de recursos, é com o setor público, através de outras questões. Como é que é esse recurso? Aí você vai escolher um desses fatores, ou até mesmo dois, se você conseguir identificar relacionamentos com o setor público e com o setor privado, e você vai separando ali. Não quer dizer que você precisa obrigatoriamente preencher todas essas lacunas, tá bom? Vai de acordo com a questão, ou seja, com a entrevista que você estiver fazendo. E qual que é a motivação que cada setor tem para ser parceiro da organização? Se é uma empresa privada, qual é a motivação que essa empresa privada tem para ser parceira da organização? Se é um setor público, qual que é a motivação que o setor público tem para ter relacionamento com essa organização? E um setor misto? Como eu te disse, a própria Unicesumar tem o seu instituto. Qual que é a motivação que a Unicesumar teve ao desenvolver o seu instituto e desenvolver trabalhos e serviços relacionados às causas do terceiro setor? E aí, vocês têm que desenvolver essa métrica para tentar responder esse questionário. Qual é o senso de pertencimento estabelecido? Como eu te disse, qual é a causa que me move? Qual que é a missão?
tanto da organização do terceiro setor quanto do seu parceiro nesse processo. Como que ela desenvolve isso? Você não precisa me dar uma resposta muito complexa, é algo bem simples, é algo bem conciso nisso tudo. Como são mantidas as parcerias? É a partir desse momento que você tem que ir ali determinar. As parcerias são mantidas através de relatórios, através de prestação de contas, através de eventos esporádicos. Como isso acontece? Existe ali uma forma de administrar essa parceria? Eu quero que você conte isso para mim através da sua entrevista, tá bom? Segunda parte da atividade. Nessa parte vocês têm algumas perguntas pontuais a serem preenchidas, tá bom? Seriam elas: parcerias setoriais, como desenvolver o vínculo com a causa? Ali você já identificou no item anterior como que isso está sendo desenvolvido, então obviamente você vai ter uma resposta mais clara, um instinto enquanto a isso, tá bom? Como a organização poderá desenvolver parcerias com os setores? Eu já te dou um exemplo. Quando é questão de parceria com organizações privadas, muito se tem através da responsabilidade social. Muitas empresas transformam a responsabilidade social até mesmo em um setor interno da própria empresa. O que significa isso, professor? A responsabilidade social acaba oferecendo formas de parceria, ou seja, formas que as organizações do terceiro setor podem explorar de uma forma mais ampla de acordo com o vínculo que elas enxergam ali. Por exemplo, eu sou de uma organização que presta serviços educacionais a algum tipo de público desfavorecido. Então, desenvolver uma parceria com outra organização educacional, seja ela pública ou privada, seria muito frutífera, não concorda? E aqui nós temos como motivar parcerias entre organizações e setores. Como essas parcerias estão sendo motivadas, principalmente nesse aspecto, nesse processo? Quais são os conhecimentos que a disciplina trouxe a vocês? A professora Solange provavelmente ela trouxe vários exemplos de como essas parcerias estão sendo desenvolvidas. Você pode vincular isso ao exemplo da entrevista que vocês desenvolveram e colocar aqui pra gente um pouquinho disso, certo? Lembre-se que vocês podem escolher aqui o grau que está mais relacionado à entrevista que vocês fizeram. Por exemplo, eu fiz uma entrevista em uma organização que atende jovens em situação de marginalidade. Tenta reinseri-los na sua realidade, numa nova realidade social através da educação. Para isso, eles têm parceria com o setor privado, então vocês vão preencher a lacuna do setor privado, porque ali vocês têm o exemplo que vocês precisam, tá bom? Como promover senso de pertencimento à sua causa? Demonstrar que a sua missão é viável é o primeiro passo disso tudo. Se eu vou pedir parceria com a outra organização, essa organização, obviamente, ela tem que ter ali um tato, ou seja, uma relação causal. Por exemplo, eu não vou pedir uma parceria se eu pertenço a uma organização que representa as causas ambientais para uma empresa de agrotóxico, não é mesmo, pessoal? Então eu vou diretamente em uma outra empresa que trabalhe sobre isso. Por exemplo, uma empresa que desenvolva produtos orgânicos. Ali seria uma causa, ou seja, ambas têm uma missão semelhante que poderia ser vinculada, não concordo? E por fim, como manter essa parceria? Através de relatórios, através de ações conjuntas, estreitando esse relacionamento. Há muitas formas que nós estudamos na nossa disciplina de redes e obviamente vocês têm exemplos de causa ali no próprio cotidiano de vocês, não é verdade? Eu gostaria de lembrá-los que vocês têm alguns indicativos aqui, ó. O aluno que já trabalha nas organizações poderá desenvolver atividade utilizando como base a organização na qual presta seus serviços. Lembre-se que não é necessário outra forma de consulta bibliográfica fora as aulas conceituais, aulas ao vivo e o livro didático, tá bom, pessoal? Qualquer tipo de cola vai ser desconsiderado e vai ser descontado na nota de vocês, então evitem cola. Caso identificado qualquer tipo de cópia entre os autores, ou seja, entre os alunos, será descontado nota proporcional. Não é só cola referente à internet, copiar e colar na internet. Entre os alunos também está sendo descontado nota, está sendo levantado isso, avaliado, então fiquem atentos enquanto a isso. Um bom profissional é aquele que desenvolve senso crítico através das suas atividades educacionais. Então evitem cópia do outro, porque obviamente aquele que te deu a resposta, ele está sendo muito bem preparado para o mercado, tá bom? Qualquer dúvida nos chame pelo Fale com o Mediador e nós estaremos ali tentando auxiliá-los no desenvolvimento dessa atividade. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau.